Olá, queridos do canal Livramos. Hoje quem vai apresentar o vídeo sou eu. Hoje falaremos do livro A Vegetariana, da autora sul-coreana Han Kang. Tchau! Olá, meus queridos! Hoje nós estamos aqui num cenário diferente, nós estamos aqui na natureza. Eu tenho um ajudante, o Bruxo. Tinha uma ajudante também, Paçoca, mas estava muito agitada, não deu para ficar aqui conosco. E nós estamos aqui nesse cenário verde, nessa coisa maravilhosa, porque falaremos do livro A Vegetariana, de Han Kang, acho que é assim que se pronuncia, a autora, como a Paçoca falou anteriormente, a autora sul-coreana. Esse livro ele foi lançado em 2007 na Coreia do Sul, mas ele chegou aqui no Brasil tem pouco tempo. E essa edição da Todavia, ela é traduzida diretamente do coreano. Esse livro, na verdade, é a mesma história, contada em 3 pontos de vista diferentes. É a história da Yong-hye, acho que é assim que fala, que ela é uma mulher normal, assim, uma mulher vive uma vida normal na Coreia do Sul, com seu marido. Vai ser bem barulhento esse vídeo. Aqui tem todo tipo de bicho. Ele até fala, tem um dos pontos de vista da história é do marido dela. E ele até fala que se casou com ela justamente por ela ser uma mulher bem normal, não ter nada demais assim, que o marido dela é um babaquinho, assim, falando num português bem claro. Babaca. E aí o que acontece com a Yong-hye, que é a protagonista da história? Através de um pesadelo que ela tem, ela resolve se tornar vegetariana. Ela resolve parar de consumir e servir carne na casa dela. Isso era uma coisa que não afeta só a vida dela, acaba que afeta a vida de todo mundo à sua volta. E, por exemplo, no início o marido dela fica bem assustado, que ele fica incomodado porque ele gostava muito de comer carne e ela para de servir carne em casa, então ele fica... Uai! Tudo bom, meu? Olha, eu gosto de bicho, mas com uma certa distância. Eu gosto de cachorro e gato perto. Tudo bom? Aí, vou contar pra você a história. Onde é que eu parei? E o marido dela acha muito estranho e ele fica revoltado porque ele gosta muito de carne, consome muita carne, então ela para de servir carne em casa e ele fica bem incomodado. Ele morde. Ah, bruxinho, muito fofo. Se me morder, vai dar merda. Então ele fica muito incomodado e também porque ela, pela primeira vez na vida dela, assim, ela toma uma atitude, né? Uma verdadeira atitude, assim, porque é aquilo, ela era uma mulher totalmente submissa, totalmente, não fazia nada, era uma mulher, ela parecia até bem melancólica e tal. E, na verdade, o fato dela se tornar vegetariana acaba que ela, ao meu ver, assim, o meu entender do livro, ela atinge um ponto de melancolia assim muito grande. E isso acaba que transforma completamente a vida dela e de todos à sua volta, né? O seu marido começa a criticar completamente a sua atitude, porque é a primeira vez que ele vê a mulher dele tomando uma atitude. A família dela também vai totalmente contra. E tem até uma parte, que foi uma parte aqui do livro que me chocou muito. Meu irmão vai me matar quando ver esse vídeo. E aí tem uma parte até, que foi uma parte que me chocou bastante, que é uma cena que a família dela, que também é totalmente contra essa atitude dela se tornar vegetariana, e a família obriga ela a comer carne. E é uma coisa bem grotesca, assim, ela já está há um tempo sem comer carne, e é uma coisa bem desconfortável, assim, né? E, na verdade, esses sonhos, ela passa a ter vários sonhos, não é um pesadelo só que ela tem, não. Ela passa a ter vários, e são pesadelos, assim, bem macabros, parece dirigido por Tarantino, assim, um negócio bem tenso. E é ela matando, assim, os bichos, então é um negócio bem Tarantino mesmo. Só que o que acontece? Isso acaba que se torna um problema muito grande, porque ela, na verdade, ela não se torna vegetariana só, né? Ela se torna vegana, porque ela para de consumir qualquer coisa que venha de origem animal. Ela para de comer ovo, leite,
tudo assim. Mas enfim, eu não vou falar o final, o que acontece no final, mas esse livro, na verdade, essa questão, pelo que eu entendi um pouco assim do livro, essa questão dela se tornar vegetariana foi por uma questão assim dela também se blindar de tudo porque isso foi uma revolta dessa mulher, da Yang Yi, dessa jovem mulher, uma revolta contra os padrões que a família dela e atualmente o marido sempre impuseram na vida dela, né? Ela foi uma menina que sofreu durante a vida toda. O pai dela sempre foi um pai muito autoritário e tudo mais, então ela sempre levou uma vida que a família meio planejou para ela e casou com um cara babaca e ela sentia que ela não tinha voz, nunca teve voz na vida. Então o fato dela se tornar vegetariana foi a primeira vez que ela conseguiu ter voz na vida dela e fazer alguma coisa, e ela se virou contra tudo aquilo que o marido sempre impôs para a vida dela e a família dela também. Então, na verdade, eu acho que o fato dela se tornar vegetariana foi para se comparar mesmo a um vegetal nessa questão de sentimentos e de sofrimento, assim, né? Por exemplo, o vegetal, ele aguenta tudo que a vida impõe, né? Ele é arrancado do solo e tudo mais, e ele não chora, assim, né? A gente não consegue ver, não é um sofrimento que a gente vê, que a gente enxerga. Ele não chora, ele é simplesmente um vegetal. Ele fica ali, paradinho, assim, né? E quando é arrancado, e é isso, ele parece que não sente. E eu acho que ela quis se tornar vegetariana nessa questão, assim, nessa questão dos sentimentos mesmo. E foi a primeira vez que ela finalmente teve sua voz ativa, né? E foi ouvida pela primeira vez na vida dela. Tanto que as pessoas, a família dela falava, ela quer chamar atenção, isso é mimimi, não sei o quê. E sim, de uma certa forma ela queria sim chamar atenção, porque ela queria de uma vez por todas mostrar que ela estava ali, que ela tinha opinião própria e que ela não era um fantochezinho da família e do marido, mas isso acabou que se transformou num pesadelo muito grande e, enfim, é isso. Não vou contar o final porque é para vocês lerem o livro. Esse livro é bom. Eu não achei um livro maravilhoso, mas eu achei um livro bom. A leitura é fácil, é bem contemporânea, assim, bem fácil. Enfim, recomendo porque é uma história boa, assim, de uma mulher que de uma certa maneira, se revolta, assim, e de um certo ponto ela acaba também se prejudicando. Ela se prejudica muito nessa questão dela querer ter essa voz ativa e dela querer ter essa presença na vida. Ela acaba que se prejudica muito também, né? Porque ela acaba com a vida dela, ela vai ficando ela vai criando um ar cadavérico, assim, porque ela para simplesmente de comer e tal. Eu acho que esse livro, ele pode ter diferentes interpretações, diferentes entendimentos, assim. É uma coisa bem cultural, assim, pelo que eu vejo, esse fato de se tornar vegetariana. Eu acredito que na Coreia do Sul, um país em que foi um país muito oprimido também na época da ocupação do Japão e tudo mais, foi um país... Ele tá mordendo o microfone. Foi um país que foi muito oprimido na época da ocupação do Japão, eles sofreram muito naquela época, então eu acho que esse livro, A Vegetariana, pode ter um entendimento diferente na Coreia do Sul, por essa questão deles já terem sido tão oprimidos nessa época, e o livro tratar dessa coisa de uma mulher que é oprimida e que resolve se transformar completamente para chamar a atenção mesmo e para se libertar, né? Então acho que ele pode ter sim diferentes entendimentos, assim, diferentes culturas, né? Essa literatura, eu acho que ela pode se encaixar um pouco na literatura do absurdo, que é um pouco a literatura do Beckett, Camus e do Kafka até, e até aqui tem uma parte que diz isso. O leitor, como outro membro dessa família, assiste espantado aquele gesto subversivo que vai fraturar a vida da protagonista e transformar suas relações cotidianas em um turbilhão de violência, vergonha e irresistível desejo. Escrito numa prosa tão cristalina quanto impactante, lembrando nisso os textos de Franz Kafka. E eu acho que ele pode estar lembrando os textos de Franz Kafka na questão principalmente porque o Kafka, ele se utilizava muito da metáfora, apesar dele não gostar muito disso. O Kafka não gostava muito de dizer que ele usava muita metáfora e tal. Ele dizia, era muito parecido até com Beckett nesse ponto, ele dizia que era isso mesmo que ele queria dizer, não é metáfora que ele está usando, é isso e pronto, acabou, não tem nada por trás. Mas eu acho que esse livro se assemelha à história da metamorfose, por exemplo, do Kafka, né? Que é aquele homem que se transforma num inseto gigante e que aquilo atinge não só a vida dele, como a da família dele toda, de todas as pessoas ao seu redor. É a mesma coisa que acontece com a Yang Yi. Se transforma completamente e é uma coisa que
Ai. É porque no final, vocês vão ver que no final acontece uma coisa, pã, um plot twist lá. Porque, na verdade não é um plot twist, todo mundo já vai imaginando que vai acontecer isso. Mas enfim. E aí ela se transforma, né? Ela transforma completamente a vida dela e isso não atinge só a vida dela em particular, atinge a vida de todos ao seu redor. Então acho que pode se assemelhar um pouco à questão do Kafka na metamorfose nisso, assim. Mas é isso. É muito mosquito, a minha orelha tá braba aqui, coçando a beça, o cavalo tá me comendo. Bruxo, bruxo querido, bruxo tem a idade do meu irmão. Bruxo deve ter uns 22 anos, por aí. Oh! E é isso, minha gente, tá? Curte, compartilha, comenta, usa máscara, faz essas coisas todas, que a vida é essa. Estamos aqui nesse ar livre maravilhoso para falar da Vegetariana, que é um livro bem bacana, um livro ok. Na minha opinião não é um livro maravilhoso, mas é um livro bom. Então é isso. Uai, mordeu meu ombro! Agora mordeu!